A gente volta para a Europa porque o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, renunciou ao cargo em meio a um escândalo de corrupção envolvendo negócios de lítio e hidrogênio no país. Luca Bassani conta como é que foi esse processo, essa renúncia, o que acontece a partir de agora e essas denúncias de corrupção. Luca. Pois é, Tiago, nós vemos que desde 2015 o primeiro-ministro socialista António Costa estava no poder em Portugal, inclusive nas últimas eleições em 2022 acabou ganhando com maioria absoluta. Dos 230 assentos no parlamento, conseguiu 120 e gozava de grande capital político para fazer mudanças no país. Mas hoje, a partir de uma investigação que começou pelo Ministério Público de Portugal, não só o ministro, mas também o primeiro-ministro, mas também outros ministros da sua coalizão e outras pessoas importantes no governo português começaram a ser investigadas pela polícia portuguesa sobre a facilitação de contratos dados a empresas para a exploração de lítio no norte de Portugal e também a produção de hidrogênio verde no sul de Portugal, na região de Sines. Isso fez com que muitas desconfianças surgissem em volta do nome do primeiro-ministro, que acabou decidindo pela renúncia. É importante mencionar que, apesar de ser investigado, ele não tinha essa obrigação, mas disse que era importante renunciar porque a dignidade do cargo de primeiro-ministro exigia com que nenhum primeiro-ministro fosse investigado pela polícia. Não se sabe ainda qual é a cifra, quantos milhares ou milhões de euros poderiam ter sido desviados nesse sentido, mas a gente vê que ele entregou então sua renúncia ao presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, e muito provavelmente, caso uma nova liderança dentro do Partido Socialista, que é a maioria do parlamento, não seja encontrada brevemente, nós teremos novas eleições sendo chamadas para Portugal, com a possibilidade de vários outros partidos da oposição poderem chegar à chefia do governo português e tomar decisões importantes. A gente vê que então é a finalização de cerca de 8 anos de governo António Costa, esse presidente de esquerda, do Partido Socialista, que ultrapassou algumas crises, mas não conseguiu resistir a essa última após as denúncias de corrupção. É isso. Luca Bassani, nosso microfone na Europa, sempre atento com todas as informações. Até já. Aliás, bom descanso para você por aí. Bom, Dora Kramer, não é só no Brasil que temos queda de pessoas envolvidas em corrupção. E surpreende, de uma certa maneira, essa notícia que chegou hoje de Portugal, hein? Pois é, me surpreendeu primeiro que se trata de uma suspeita, mas aí aquela pessoa que ocupa o cargo, no caso o primeiro-ministro, reconhece que não tem mais condições políticas de continuar no cargo e sai. Você sabe que eu acho que isso aí é um bom exemplo, eu gosto muito de parlamentarismo, tá? Eu acho que isso aí demonstra como o parlamentarismo, o sistema parlamentarista é um sistema muito mais, não digo imune, mas as crises, batem com menos força e com consequências mais amenas no sistema parlamentar. Isso, nesse caso, me chamou a atenção. Uma suspeita, ele diz, eu sou inocente, não tenho nada a ver com isso e tal, mas saio porque reconhece que não tem condições políticas. É algo que a gente não vê por aqui no Brasil, porque quando há suspeitas, a tentativa é de dizer que é uma perseguição política ou que, enfim, de insistir em ficar num lugar que pode ser para o conjunto da política ou para o conjunto, seja do parlamento ou do país, pode ser pior. Acho que ele pensou, em primeiro lugar, nesse conjunto.